Olá, amigos do nosso novo Comércio Cast, o podcast que é aqui do Sindivale, né? O Sindicomércio, o Sindicato do Comércio do Vale do Sapucaí, ligado aí à Federação do Comércio, a FEComércio, também com o apoio aí do Senac, do Sesc. Hoje a gente está aqui num bate-papo muito bacana que eu acho que muita gente já viu ou conhece, ou muita gente não conhece, mas faz parte do empreendedorismo, faz parte da inovação. E hoje o nosso convidado aqui para um bate-papo diferenciado é o Ariel. O Ariel é da faixa Circos, isso, Ariel? Circos na Faixa. Circos na Faixa, tá vendo? Eu brinquei com ele aqui, que eu pensei que eu sou ruim de memória, mas por que eu gosto de falar sempre assim ao contrário? Para chamar a atenção de vocês com o nosso convidado hoje, que o Ariel está aqui. O Ariel, gente, muita gente acha que tem aquele sonho, principalmente quando é criança, né? De mágica, né? Nossa, eu quero fazer mágica, como que faz mágica? O que é o mágico? E hoje a gente está diante de um mágico, que é o Ariel, né? E o Ariel vai contar um pouco da história dele aqui, dessa parte de empreender, né? De uma parte que ele vive disso, né, Ariel? Hoje você vive da mágica, né? Eu vivo da mágica, vivo do circo e é isso. Conta pra mim. Criança sempre ama circo, tem aquela magia com o circo, né? Tem. E você, quem que te encaminhou para essa magia? Cara, na verdade, o que acontece é assim, comecei a me apaixonar pela mágica em si e ao longo do tempo apareceu o Mr. M. Então aquilo ali pra mim foi assim o ápice, assim, o auge do negócio. E quem me encaminhou para tudo isso foi minha mãe. Mas assim, ela não conseguiu ter a oportunidade de ver tudo acontecendo, tudo rolando da forma que tá rolando. Mas assim, ela me inspirou em muita coisa, entendeu? E arte... vai lá, meu filho, faz o curso. O curso foi um pouquinho difícil pra gente fazer, né? Que a gente morava em Ribeirão Preto e tinha que fazer o curso em São Paulo. Mas ela sempre me inspirou com tudo que você puder imaginar, entendeu? Então você é natural de Ribeirão Preto? Não, sou natural de São Paulo. São Paulo. E aí, quando eu tinha uns 3 meses mais ou menos, a gente foi morar em Ribeirão Preto. E aí ficamos em Ribeirão Preto por alguns anos. E aí depois comecei a estudar mágica com 7 anos por independente, né? Uma iniciativa própria. Comecei com 7 anos, estudei mágica até os 12. Com 12 anos achei um curso de mágica em São Paulo. Que na época minha mãe nem acreditou muito que eu ia fazer o curso. Ela falou assim, você quer fazer? Vamos ver, você vai fazer isso aí, vai lá, resolve. E aí eu liguei, conversei, fechei todo o acordo com o cara. E o cara achava que era minha mãe falando no telefone, porque minha voz sempre foi um pouco... Foi mais fina, então ele achava sempre que era minha mãe. E aí a gente fechou o contrato e a gente foi para São Paulo fazer esse curso. Durou 12 sábados, que deu 3 meses mais ou menos. E a partir daí, tudo que eu falava, vou comprar um pombo, minha mãe, então compra um pombo, vou fazer tal coisa, ela então faz, e aí... Mas vem cá, conta pra mim, como é que você foi? Porque a gente pensa aí, quantos anos você tem? Hoje tem 37. 37, então ainda é novo. 37. O que você foi levando e foi dando essa vontade de fazer mágica? O que te... Então, é que eu sempre fui uma criança muito do mundo da ilusão, assim, muito do mundo da fantasia. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de história, entendeu? A coisa mais legal que acontece na minha vida assim, é quando eu encontro um senhorzinho na rua, assim, eu falo, mas qual que é a sua história? E aí eu sempre gostei disso, sempre gostei de Disney, filmes, eu sempre gostei do filme, mas eu gosto do filme ao contrário. Então eu sento, assisto o making off do filme, como é feito, e depois eu assisto o filme para entender como que os caras conseguiram chegar naquilo ali. Então eu sempre tive essa curiosidade, sempre fui uma criança de muito porquê. Eu sou uma criança que eu tive como uma... Eu acho que como uma inspiração, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, uns negócios assim da TV Cultura que sempre foi muito fantasia, muito mágico. Então você é de uma época ainda que o celular não era... Nem existia, então. São da época nossa aqui, que brincava na rua, tinha aquele sonho de assistir televisão, ver aqueles personagens. Cara, a televisão lá de casa era tenebrosa, tipo assim, era aquela TV que você ligava e ela esquentava muito. Telefunken? Vai falar que é Telefunken. Aí eu subia metade assim, aí ficava a cabeça do cara em cima, assim, o pé em cima e a cabeça Chuvisco, tinha que virar a antena para poder sintonizar o canal. Bombril e tudo mais. E assim, isso era uma das coisas que eu sempre tive muita curiosidade, entendeu? Tanto que essa televisão a minha mãe teve que jogar fora, porque eu abria a TV para ver o que tinha dentro. Olha só. Porque eu vendo alguma coisa lá da TV e aí o cara falava que tinha uma cidadezinha dentro. Então assim, eu sempre fui muito curioso.
E aí aí eu descobri a mágica e aí eu comecei a me apaixonar pela mágica. Eu falei, cara, isso é legal. Mas assim, como que você descobriu a primeira mágica? Como é que você... Isso não foi você fazer o curso, antes do curso? Não, antes do curso. Com 7 anos, foi um show do David Copperfield que ele fez. Ele fez um show e estava comemorando 15 anos de mágica e passou no Fantástico. E aí, cada domingo passava uma coisa diferente dele. E o último domingo disso passou ele... Chama Fly. Que é ele voando, sabe? Tipo, e aí ele voando. E eu falei, cara, é isso aí que eu quero fazer na minha vida, entendeu? E eu sempre tive uma... Eu acho que a minha essência, desde sempre foi muito divertir as pessoas, entendeu? Fazer as pessoas ficarem bem. E aí, com a mágica, ao longo do tempo, eu descobri que isso era possível, entendeu? Então, assim, quando eu fazia mágica, as pessoas ficavam, nossa... E aí, foi uma das coisas que me fez, assim, a televisão. Foi realmente fantástico, o David Copperfield. Depois do David Copperfield veio o Mr. M. Depois do Mr. M entrou uma fase no programa da Eliana e Alegria, quando ela estava na Record. E aí ela tinha saído do SBT, foi pra Record. E aí chegou ali, ela começou a trazer vários mágicos, entendeu? E assim, eu achei fantástico, assim, eu achava muito legal. E toda vez eu assistia um mágico diferente. Assisti Lipan Jr., assisti The Oriental Magic Show, que são 3 japoneses muito bons. Assisti Edson Iwasaki. E assim, e tudo isso foi me levando para esse mundo. E o curso de mágica eu descobri assistindo Eliana, que aí o Osamu Sato, o cara chegou lá e falou assim, olha, a gente tem um curso aqui da Academia Brasileira de Artes Mágicas, vamos fazer, liga lá. E eu falei, cara, é isso. Entendeu? Então, assim, a televisão sempre foi o meio mágico que eu tinha de ver a realidade de uma forma diferente, entendeu? E conta pra mim, quando você fala em ver a mágica de uma forma diferente, a gente pode sempre lembrar e falar que a primeira vez a gente nunca esquece. Qual foi a sua primeira vez com a mágica que você assim, não consegue esquecer? Que eu fiz a mágica? Que você fez a mágica. Fiz. Então, isso eu não lembrava disso. E esses tempos atrás, agora eu estava conversando com uma vizinha lá de quando a gente era pequeno, em Ribeirão Preto, e ela me mandou uma foto e eu lembrei qual que foi a primeira. Era uma cruz, e ela era pequenininha assim, a cruz, e aí você coloca ela deitada na mão, e aí você faz os passes mágicos, e aí a cruz ela levanta e fica em pé. E aí isso aí eu achava assim fantástico. Essa foi a primeira, assim, eu fazia para todo mundo. Aí teve uma vez também que eu aprendi uma bem legal, que era uma caixa de fósforo que você colocava na mão e ela andava. Ela ficava em pé e abria a gavetinha, depois ela fechava a gavetinha. E foram basicamente essas. E aí depois veio os livros, veio alguns aparelhos que eu comprei depois, mas basicamente foi isso. E me conta, como é que você foi descobrir? Naquela época, que ano que você foi fazer o curso de mágica? O curso foi em 2001, mais ou menos. Certo, e como é que você descobriu? Porque naquela época era difícil os contatos, né? Como que você descobriu? Então, vendo televisão o programa da Eliana, e aí o Enio Finocchi, né, o finado Enio Finocchi, que ele faleceu em 2010, se eu não estiver enganado, e ele tinha esse curso de arte mágica há muitos anos. E aí no programa da Eliana foi o Osamu Sato, e aí o cara fez a propaganda, eu lembro até hoje que ele levantou, era uma apostila da capa azul, escrito curso de iniciação à arte mágica. E ele deixou o número lá, e aí eu fui atrás disso, entendeu? Aí eu peguei o número, liguei, e aí eu corri atrás, mas assim, o meu primeiro contato com o curso foi através desse programa, entendeu? Programa de televisão, assistindo. E tudo que eu aprendi também foi através de programa, porque existe uma questão bem legal que é assim, a mágica você não pode ver ela em câmera lenta e você não pode ver ela mais de uma vez. Então o mágico ele não pode repetir a mágica mais de uma vez. E tem outras regras também dentro disso. E por que isso? Porque a mágica, na verdade, ela é uma junção de acontecimentos. O que a gente trabalha? A gente trabalha a oratória, a forma que a gente fala e conversa com a pessoa. A gente trabalha o misdirection, que o misdirection é o desvio de olhares. Então existe um estudo que ele é feito e é comprovado que se você está numa roda de pessoas, você está falando, está todo mundo olhando para você. Uhum. Se você automaticamente, isso é bem legal, é legal de testar. Automaticamente você está falando, e aí a pessoa faz assim, quem está falando faz assim. Todo mundo olha automático. Então a gente trabalha tudo isso para a gente conseguir chegar nesse efeito. Para que você perca a atenção, para que a gente consiga chegar nesse efeito de uma coisa impossível.
Então existe essa possibilidade que as pessoas falam assim, como o exemplo bem legal seria mais ou menos isso aqui, né? Porque a mágica ela é a quebra da lógica. Então eu tenho uma lógica dos fatos e é bem simples assim, né? Eu tenho uma tampinha aqui. Se eu tenho essa tampinha aqui e eu colocar essa tampinha aqui, como que eu faço essa tampinha passar para essa mão aqui? Como que você passaria dessa mão para essa mão? Boa pergunta, hein? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Simples, é só você pegar a tampinha e colocar na outra mão. Ela passou. Dentro fora da mágica. Não, sim. então, esse é o padrão que você pensa. Entendi. Mas existem outras formas. O que o mágico faz? Ele tenta quebrar um padrão de uma forma visual, entendeu? Não é impossível. Então, por exemplo, a mesma coisa que eu vou te perguntar a mesma coisa, a mesma tampinha na mão assim. Como que você passaria ela dessa mão para essa mão aqui? Passando de uma mão para outra. Passando de uma mão para outra. Mas se você é um mágico, você estala o dedo, ela passa do mesmo jeito. Caramba, ele fez aqui no meu olhar e eu não percebi. Existe isso. Entendeu? Por quê? Porque a gente estuda, na verdade, formas de um desvio de atenção. Então, todo mágico, se você Porque reparar, quando você pegou ali na mão, você ficou segurando a tampinha, você segurou ela aqui e fingiu que passou pra cá e eu tava na sua mão seguindo ali, né? Não, na verdade, existe várias coisas, existem vários artifícios para isso. Então, o que acontece? O mágico, na verdade, ele trabalha uma forma que ele consegue esconder um objeto. Na verdade, ele não esconde, desculpa. Ele consegue ocultar um objeto na sua frente sem você entender onde ele está. E às vezes é a coisa mais óbvia do mundo. Entendeu? Por exemplo, existe uma... Eu vou falar aqui, mas não tem problema. Eu acho que não tem problema. Mas existe uma mágica que, por exemplo, o cara está em cima de uma mesa. David Copperfield faz muito isso. Ele está em cima de uma mesa, ele cata um lençol. A mesa ela é vazada embaixo, né? E aí você consegue ver o fundo do palco. Ele pega o lençol e joga o lençol para cima e desaparece. Todo mundo, cara, para onde ele foi? E aí, quando você estuda mágica, você descobre que embaixo é um espelho. Então, o mesmo cenário do fundo é o mesmo cenário do lado, e aí tem um espelho num ângulo que ele reflete aquele cenário do lado, e o cara simplesmente ele joga o pano para cima e pula atrás da mesa, porque aí ele está atrás do espelho. Entendeu? Então, a mágica ela é justamente isso. A gente tem algumas coisas dentro da mágica, por exemplo, existe o gimmick e o fake. O gimmick, ele é um aparelho que a gente usa que você não sabe que ele existe. Você não sabe que ele está ali, você não sabe que ele existe. E às vezes é um aparelho que a gente usa no dia a dia, só que o mágico usa de outra forma. E o fake são coisas que elas parecem ser alguma coisa real, entendeu? Então tem todo esse processo, sim. Mas a mágica, na verdade, ela é só uma ilusão de ótica, que para que ela funcione e ela dê certo, a pessoa ela tem que estar... como que eu vou te explicar? Naquele mesmo... No contexto ali, né? Tem que estar concentrado ali junto, acompanhando. Ou não? A pessoa ela tem que falar assim, cara, eu quero ver a mágica, eu gosto de mágica, é legal. Eu vi que você fez aqui a mágica com a tampa. É possível, sem nada, você fazer uma mágica? Sem nenhum... Ou você chegar com um objeto aqui do nada, você fazer a mágica? Então, todo mundo pergunta. Não, uma vez eu cheguei, o menino falou, faz aparecer um coelho aí. Não tem coelho nem em casa, mas assim... Existem várias possibilidades, entendeu? E uma das coisas legais da mágica é que, assim, o que as pessoas acham? As pessoas pensam que você sempre está despreparado. Mas existem vários padrões de mágica, lógico. E o mágico sempre está preparado para alguma coisa. Então, por exemplo, a tampinha eu sei porque eu fiz mágica em bares muitos anos. E aí eu sempre usei tampa, copo, garrafa, moeda, garfo. Aquela mágica da água no copo desaparecer, é fácil de fazer? Que você joga, que ele joga ali, de repente ele vira, ela aparece que ela desaparece. Desaparece. Aquilo lá é muito fácil. E é um utensílio que a gente usa no dia a dia. Mas vocês não sabem o que é. E se eu for falar pra você fazer agora aqui, você não consegue. Agora não. Então, porque assim, tem algumas coisas que eu não trabalho. Eu não trabalho com água e não trabalho com fogo. Entendi. Entendeu? Porque são dois elementos que, assim, dá mais trabalho. Dá um trabalho. Entendeu? Que, na verdade, a água, ela dá mais trabalho que o fogo. Porque o fogo é só você acender e apagar, tá tranquilo. Agora, a água, pra você fazer ela desaparecer ou manipular ela, é um pouco mais difícil. Mas, assim, eu tenho algumas especialidades. E uma das especialidades que eu me formei a princípio, que eu pesquisei e me aprofundei, é manipulação, que é isso que você viu com a tampinha. Que é o que eu posso pegar uma moeda, posso pegar qualquer coisa para fazer.
E aí, isso é o que me proporciona fazer mágica em qualquer lugar. Às vezes eu tô num lugar e a criança vira pra mim fazer uma mágica, eu vou lá catar uma pedra na rua e faço uma mágica com uma pedra, entendeu? Então assim, isso é o que me proporciona. Mas existem muitos mágicos que eles começam, eu tenho essa visão, que ele começa pelo lado errado, que eu acho que é o lado de tudo que é equipamento, que é o aparelho. Então o aparelho você consegue fazer tudo mais fácil, o aparelho você não precisa se esforçar, ele funciona sozinho. O que é isso, o aparelho? O aparelho... vamos do princípio, um show de circo. Você vai no circo e você vai ver uma caixa de mágica no circo. Aquilo é um aparelho. Aquilo ali qualquer um faz, entendeu? Tipo assim, não desmerecendo as pessoas, mas assim, qualquer ser humano que chegar ali consegue fazer aquilo ali. Então isso é tipo um marketing do mágico, que chegava ali com a cartola, aqueles pacotes, aquela malinha, ali estava todo o instrumento dele, ali tá tudo. Todo o aparelho que ele precisa. Tudo que ele precisa. Por exemplo, se ele for lá e falar assim, eu vou pegar... Hoje é difícil porque ninguém sai de gravata, mas antigamente a galera, empresta a gravata, vou cortar. Tudo isso já é planejado, entendeu? Às vezes tem umas coisas que saem meio fora do contexto, assim, mas a gente consegue manipular e... Já aconteceu com você? Alguma coisa saiu fora? Já aconteceu assim, infinidade de coisas assim. E como que é o jogo de cintura na hora? Cara, eu acho que é uma coisa assim que você tem que ser muito frio, principalmente com criança, porque criança, assim... Criança é esperta, fica de butuca, né? Então, criança é o pior público que existe no mundo, porque criança ela é assim, o adulto ele vai ver ali, você errou, ele viu o segredo, ele... tranquilo, passou. Criança já dedura. Ou ele vai comentar com o outro do lado. Agora, a criança, meu querido, se ela descobrir que você não é um ser mágico de verdade... Acabou. Ela vai acabar com a sua existência na Terra, entendeu? E assim, ela vai espalhar para todo mundo, todas as crianças. Mas assim, eu já tive algumas coisas assim, de tipo, chamar a criança no palco, falar, agora você faz assim. A criança fala, não vou fazer. Não, mas você precisa, não. Hoje, por estar mais... Quebra a perna, né? Se fizer isso. Então, quando eu era mais novo, eu ficava assim, tá, e agora? Hoje eu já tenho um outro artifício que eu uso muito, é que eu gosto de fazer mágica cômica. Que é o quê? Eu fazer piada ou de palhaço, que de palhaço é melhor ainda, porque eu de cara limpa, assim, não sou ninguém, cara. E aí dá para ter um jogo de cintura, mas eu já vi uma situação, assim, bem complicada. Um amigo meu foi fazer mágica no shopping lá, e as crianças estavam muito aceleradas, estavam muito... agitada, e quando eu vejo a criança muito agitada, é uma criança que eu não posso pegar, porque se eu colocar ela no palco, ela vai sair do controle. E aí o cara assim, não, tudo bem, vamos fazer mágica aqui. Aí ele tava fazendo uma mágica com umas argolas, e aí ele falou pra uma criança, falou, segura aqui pra mim. E aí ele esticou o braço e deu para essa criança segurar. Na hora que essa criança segurou, a outra criança puxou a outra argola, a outra puxou não sei o que, e cada um queria alguma coisa do mágico. A mágica. E aí desandou, e aí as crianças foram na mesa, derrubou a mesa, o pombo voou, o coelho fugiu. E aí eu, segurança do shopping, correndo atrás de pombo e os pombos voando dentro do shopping. Mas é basicamente isso, entendeu? Então assim, a criança você tem que ter um jogo de cintura com ela. Às vezes você tem que dar uma explicação para ela, né? O adulto sabe que você é treinado, a criança não. Entendeu? Então assim, às vezes a criança fala assim, faz eu sumir. E aí você não pode falar pra ela, olha, é que o tio não é mágico, entendeu? Então eu falo assim, mas tem um problema. Que eu só treinei pra sumir, eu não sei fazer você voltar. E seu pai vai chorar por causa disso. Ela fala, então não. Eu falo, tá, mas prometo que da próxima vez eu vou trazer uma coisa bem legal pra você. E aí você fica no débito também, porque ela não esquece, entendeu? Você falou aí que de cara limpa você não consegue fazer, então você tem um outro personagem. Eu sou um personagem. Entendeu? Na verdade, eu acho que o palhaço chocolate em si, ele é uma pessoa... Você tem foto do palhaço chocolate? Tem foto. Então, vamos botar aí, o pessoal tá vendo aí agora, tá vendo a foto do palhaço chocolate aí. Essas fotos que você tem aí são apresentações que você faz? São apresentações, cada uma diferente. E assim, o legal é que o palhaço chocolate, ao mesmo tempo que ele é eu considero ele uma pessoa, né, um ser humano, ele é completamente adaptável a qualquer situação. Você tem a apresentação dele gravada, algum vídeo dele gravado com o palhaço? Tem os vídeos dele gravados. Vamos ver um trechinho? Coloca aí pra gente ver. Da sua família. Crianças, o circo nasceu para vocês. Vive e sempre viverá para vocês. E essa foi uma sincera homenagem da nossa família Circo Disney para sua família! Tchau, tchau e até!
Gostaram? Oi? Ó, vou fazer. Presta atenção, vou fazer de novo. Bora? Sumiu! Tá na onde? E aí, dentro desses trechos que você separou pra gente, o Ariel, você faz essas apresentações da onde que você vai nos eventos? Qualquer lugar. Então, por exemplo, tem um dos trechos que eu acho que vocês vão ver que vai ser bem legal. É aquela parte que é o palhaço de chocolate com uma. Eu não vou lembrar o nome agora. É um chapéu de cozinheiro. Entendeu? Ele tá com a roupa de cozinheiro. Você tem essas imagens aí? Tem essas imagens. Ver? Vamos ver então? Tá, e aí dentro dessa preparação, como que é, Ariel? Dessa preparação me convidaram para fazer um festival gastronômico em Silvianópolis. A gente queria palhaço de chocolate e tudo mais. O que você vai trazer? Só que assim, eu tô num festival gastronômico, eu vou levar um circo para lá? Não vai rolar, vai ser um negócio meio estranho. Então o que eu faço? Transformo o palhaço de chocolate em um cozinheiro. Então, às vezes. Aí nisso você vai fazendo a alegria da moçada lá. Aí ele vai. Esse vídeo que a gente acabou de ver é um vídeo que ele fala justamente. Ele mostra justamente para o chocolate a entrada dele. Só que aí é um chapéu grandão. Eu falei, cara, vou fazer um chapéu, mas o que vai. Só um chapéu? O que vira isso? E aí a gente teve a ideia, né? De colocar uma máquina de bolha de sabão dentro do chapéu. Dá pra ver. Aí saiu lá. Só que eu não achei que ia ser. Quer ser cômico, dessa forma, né? Quer ser... Entendeu? Então assim, eu andava de monociclo, vestido de cozinheiro, com chapéu saindo de bolha de sabão. Parou Silvianópolis? Não, a molecada correu atrás de mim o evento todo, assim. E aí eu tinha que fazer toda essa movimentação e ir para um canto fazer as mágicas ali. E aí o espaço que eu tinha era um espaço um pouquinho afastado. E eu realmente achei assim que a galera não ia chegar lá. Mas assim, as crianças foram, arrastaram os pais para ir. Então é isso. Então o Palhaço de Chocolate, na verdade eu falo que eu sou o diretor artístico dele. Então ele sempre vai ser responsável por fazer alguma coisa personalizada. Eu tenho uma empresa e a minha empresa ela trabalha com meia. O que o Palhaço de Chocolate faz com uma meia? Eu falo, cara, o Palhaço de Chocolate faz qualquer coisa que você puder imaginar. E aí possivelmente essa pessoa vai ter o Palhaço de Chocolate fazendo uma mágica com meia. Eu tenho uma loja de tênis, eu queria fazer uma mágica lá na minha loja. Mas alguma coisa que trabalhe o meu produto. Então, ao longo dos anos, né, passei muito tempo trabalhando em circo, morando em circo. Então eu tinha aquelas esquetes e reprises tradicionais de palhaço de circo. Então você morou em circo? Morei em circo Você abandonou tua casa e foi? Então, eu fui morar na casa de um amigo meu, né, que eu até chamava a mãe dele de tia e tudo mais. E aí teve um dia que fizeram um chá de bebê lá e só podia ficar as mulheres, aquele negócio. Eu falei, gente, eu vou ali e já volto. Coloquei a mochila, que eu tinha uma mochila enorme, assim, de, sei lá, acho que era 95 litros a mochila, alguma coisa assim. E aí eu coloquei a mochila nas costas e falei, vou ali e já volto. 2 anos depois eu voltei. Nossa, achei um circo, montei no circo. E a sua mãe, sua família, como é que ficou? Então, nessa altura eu perdi minha mãe em 2006. Que foi 2006 quando eu falei assim, cara, agora... Então quando você perdeu sua mãe, você falou, agora eu vou tomar um rumo... Porque assim... Pra gente voltar um pouco na história. Me formei como mágico, comecei a trabalhar em alguns buffets e comecei a fazer alguns trabalhos pela Escola de Circo de Ribeirão Preto, que é a extinta cidade do circo. E aí, perdi minha mãe em 2006. Só que eu sempre quis ir pro circo. E uma vez com 12 anos, assim, eu acho que foi uma grande sacanagem que minha mãe fez, porque eu tinha 12 anos, eu falava, eu quero ir pro circo, quero ir pro circo. Ela falou assim, então vamos. Chegou lá, ela levou as malas, levou tudo, falou assim, agora, a gente vai assistir espetáculo, acabou o espetáculo, você vai embora com eles. Quando você resolver, você volta. Eu falei, ótimo. E aí foi indo, e durante o espetáculo eu fui caindo na real que não era... Dessa forma. 1000 maravilhas. E no final do espetáculo eu estava chorando. Não, pelo amor de Deus, não deixa eu ir não. E aí eu voltei. E aí em 2006, quando eu perdi minha mãe, foi quando eu sentei e falei assim, cara, agora não existe mais nada que me prenda em lugar nenhum. Entendeu? Agora é rua e mundo. E aí foi quando eu comecei, quando eu saí pro mundo mesmo, deixei minhas irmãs para trás, deixei todo mundo, falei, vou morar em circo. Morei em um circo que a princípio ele rodou dentro da cidade de Ribeirão Preto para conseguir me adaptar. E ali nesse circo eu entrei como mágico.
eu era mágico clássico. Então, assim, como mágico clássico, eu tinha Charlie Chaplin como uma figura para me inspirar. Eu fiz balé clássico para poder ter uma postura de mágico clássico. Então, eu tinha Lance Burton, tinha várias referências assim legais. E aí, ao longo do tempo, o que aconteceu? Eu cheguei nesse circo e aí veio um cara e falou: meu filho queria fazer umas mágicas, você não deixa ele, né, tá começando? Eu falei: pra mim, tanto faz, tanto fez, né? Deixa o cara fazer mágica aí. Falei com o dono do circo, falei: deixa o moleque fazer, o moleque tem 15 anos, tudo. E aí começou a rolar meio que uma comparação ali, uma briga da parte deles, né? E aí o pai dele ficava assim: você não pode fazer isso, você não pode fazer não sei o quê. E aí eu fiquei muito bravo. Só que assim, desde pequeno eu sempre tive a veia muito cômica. E eu falei: cara, eu vou imitar esse cara aí. E aí o filho dele entrava primeiro, eu deixava o filho dele entrar primeiro, assistia ali. Aí eu me maquiei lá de palhaço de uma forma cômica. E eu entrava satirizando o filho dele, entendeu? Então eu fazia um monte de mágica que dava errado, não sei o quê, e no final da mágica aconteceu outra coisa. E aí isso aí deixou assim, a galera falou: cara, você tem que fazer mágica cômica. Entendeu? Hoje eu continuo sendo amigo desse cara, né? E aí, assim, comecei a fazer mágica cômica. E aí foi onde eu comecei a me introduzir mais no mundo cômico. E nisso você começou a viver de circo? Comecei a viver de circo. Morava em circo, rodei 2 anos, desapareci por aí durante 2 anos, voltei pra casa. Mas no mesmo circo ou não? Você foi trocando? Esses 2 anos foi no mesmo circo. E aí, foi pra onde? Quanto é lugar? Não, esse aí ele só rodava Ribeirão Preto. Só de Ribeirão Preto. Só dentro de Ribeirão Preto ele rodava os bairros. E aí depois de 2 anos eu voltei pra casa e aí eu olhei pra casa e não me senti mais em casa. Tipo assim, falei: cara, é legal, eu moro aqui, é meu espaço, mas é um lugar que não tem o que fazer. E aí, o que aconteceu diante desse fato, quando você falou: eu não quero mais ficar em casa? Voltei pro circo. Voltou pro aí circo? Voltei pro circo. O mesmo circo? Não, aí eu voltei pra escola de circo, fui morar na escola de circo, que também era em Ribeirão Preto. E eu morava lá e treinava tudo mais. E aí apareceu uma vez um louco, um cara muito louco, chegou lá: tô dizendo dos artistas, não sei o quê. O dono da escola falou: tem um doido jogado aí pra baixo aí. Que era uma escola que ela tinha um trailer, ela tinha um terreno muito grande e era uma lona de circo mesmo. E no fundo tinha um trailer que ficava lá abandonado. E eu morava nesse trailer, né? E aí ele falou: tem um doido jogado aí pra baixo aí, leva ele aí pro seu circo. Aí eu fui. Que foi o Flavinho, né? E aí o Flavinho, ele me levou pro circo dele lá em Uberaba. Nunca vi um cara na vida. Hoje eu não faria isso, né? Mas na época eu era meio doido. E eu montei e fui parar nesse circo, que é o Circo Castelli. Que aí depois de um tempo, quando a gente chegou, eles estavam começando a sair de novo. E era só eles e as filhas, né? A Flávia, a Fabiana, a tia Rogéria, que era a mãe da galera ali. E o único de fora que tava ali era eu, entendeu? E aí eu fiquei ali muito tempo ali com eles, fiquei um tempinho ali com eles, depois eu fui embora, eu voltei algumas Conta pra mim, como que é a vida em circo? Então, você quer o lado bom ou o lado ruim? As duas coisas. Que eu vou perguntar. Vai tocando que eu, de acordo eu vou puxando. Lado bom. Você conhece inúmeros lugares, você conhece inúmeras pessoas. Eu tenho amigo no Brasil todo, tenho amigo na Argentina, tenho amigo no Chile, tenho amigo no Paraguai. Você conhece muitos lugares, né? Várias pessoas. São experiências impossíveis de você viver a mesma experiência todo dia. Entendeu? E assim... E cada dia é um público diferente, pessoas diferentes. Cada dia é uma reação diferente. Tem um dia que você vai entrar, vai contar uma piada, a galera não vai rir. Ou um ou outro vai rir, aí tem outro dia que você entra, que você conta uma piada que você nem acha tanta graça, a galera ri muito. Tem dia que só de você entrar, a pessoa já ri? Tinha vezes assim que eu fazia umas coisas assim, eu nem falava nada e o povo já tava rindo muito assim. E aí, esse é o lado bom, entendeu? E assim, cada dia no lugar, aí você aprende culturas diferentes, eu acho que o circo é uma grande experiência para que você aprenda a lidar com pessoas diferentes. Porque assim, cara, você tem um cara ali que ele é estourado da cabeça, ele é nervoso, estressado, tem um que é calmo, tem um que é amoroso, tem um que... Entendeu? E aí você aprende isso. Então, assim, eu acho que o circo, ele prepara muito o ser humano para isso. Esse é o lado bom. O lado ruim do circo, que eu acho que a discriminação do circo, a galera, ela é tratada como se fosse pessoas sem valores. Então assim, você vai para o circo, se eu te chamar hoje e falar assim: cara, você tem um filho? Tenho, vamos morar no circo. A primeira coisa que você vai falar: mas como é que ele estuda? Ele estuda como todo mundo. Só que assim,
Existe uma lei também que protege o pessoal do circo, que todo lugar ele tem o direito do filho estudar, mas existem cidades e locais que quando o pessoal do circo chega, a primeira coisa que eles precisam é da estrutura mínima, que é água e luz. E aí tem lugar que as pessoas elas fazem questão de dificultar isso. Então assim, tem lugar que você fica 2, 3 dias sem água, sem luz, entendeu? Aí os vizinhos ajudam, entendeu? Trocar ingresso então, para tomar banho. Passa uns perrengues. Passa uns perrengues. Pode ser o maior circo do mundo, cara. Os caras sempre vão ter um perrengue ali disso daí, entendeu? E assim, às vezes os vizinhos ajudam e tudo mais. Então assim, eu acho que a política em si deveria ter um olho mais apurado para isso, entendeu? Mesmo porque eu acho que uma grande concentração de cultura está dentro do circo, porque ali é um intercâmbio que você faz para tudo que é lado. Então, se você for num circo hoje, você não vai achar assim, a minha família abriu um circo, então só tem a minha família lá. Não. Daqui a pouco aparece do nada um chileno louco falando, sou malabares, posso ficar? E aí fica lá. Aí daqui a pouco você tem um cara que é americano, daqui a pouco você tem um cara que é argentino, sabe? Então assim, eu acho que isso é uma das coisas ruins. A visão que as pessoas têm do circo. É fácil? Não é fácil. Esses dias até eu compartilhei um vídeo que a galera entrou numa onda que todo mundo fala, circo é lavagem de dinheiro, você viu o circo de fulano? Mas a galera não sabe o tanto que a gente luta para que isso aconteça. Então assim, você é dono de um circo, se você for o dono do circo, cara, legal, só que qual que é o seu problema? O seu problema é que você vai ter que bancar um monte de família. Você tem que sustentar todas as famílias. Se eu vou para um circo, o que acontece? Eu, sozinho, não pago água, não pago luz, não pago aluguel e não pago refeição, porque o circo tem a cozinha. Mas você é o dono. Você tem que pagar a água, você tem que pagar a luz, você paga o terreno, que muitas vezes a prefeitura joga uma taxa mais alta, a taxa de luz do circo, se você for colocar como uma taxa de luz fixa que a gente paga em casa, é muito diferente. Então assim, a galera joga até bom você falar isso, Ariel, para as pessoas que não têm noção de como que funciona a vida de um circo. Eu acho que é interessante isso. Então, quando a pessoa vai lá, o dono do circo, ele monta o circo, ele paga o aluguel daquele terreno, ele paga a água, ele paga a luz, ele tem todo um custo, né? Cara, não sai? Ele tem que pagar o bombeiro, porque o bombeiro tem que ir lá e ele tem que ter um engenheiro que vai fazer a planta do circo, porque assim, se o circo cair e você estiver lá dentro, você torcer o pé porque o circo caiu, ele tem que responder o processo. Então assim, para você colocar um circo para funcionar é muito complicado, porque imagina, cada cidade tem uma regrinha diferente, ele tem uma lei diferente. Por exemplo, o Pouso Alegre, a gente tem o departamento de postura, certo? Em outras cidades, você chega direto, porque aqui a gente não tem Secretaria de Cultura. Em outra cidade, por exemplo, Ribeirão Preto, se você for na Secretaria de Cultura, o secretário de Cultura, é assim, assim, assim. Os caras já têm uma pasta pronta, que ele entrega na mão do secretário do circo, né? E aí o secretário vai falar, esse documento. Aqui não, aqui o cara tem que procurar a Secretaria de Postura, o cara tem que ir atrás e tudo mais. E aí você tem que pagar várias taxas. Então é complicado pro dono do circo, entendeu? Mas assim, esse circo que eu te falei, o Castelli, a época que eu fui morar nele, os caras me pagavam R$75 por semana. Cara, R$75 por semana. Hoje eu fico olhando e falo assim, eu era muito louco. Porque era R$75 por semana. Se você me perguntasse 2 dias depois se eu tinha dinheiro, eu não tinha. Por quê? Porque eu comprava pano para fazer calça, eu costurava na mão a calça, eu comprava maquiagem, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de investir. Hoje eu vou para lá, o meu salário é um salário muito bom, entendeu? Assim, comparado com o que eu ganhava hoje, só que hoje os caras entendem, entendeu? Hoje não é mais o Flávio que está à frente disso, é a Flávia, a filha dele, e o Maurílio, que inclusive quando eles começaram a namorar eu tava lá. E hoje eles têm um filho, e assim, o circo tá lindo, tá maravilhoso, tá enorme o circo. E é um lugar que você vai hoje se eu vou lá e eu sentar com o Maurílio e falar assim, pô Maurílio, eu tô com fome. Eu falo, irmão, então uns pão, vai lá em casa, lá e pega uns pão, entendeu? Então assim, o circo em si é complicado pro dono. Mas o Maurílio, que é esse cara, ele e a Flávia, uma coisa que eu fiquei abismado de saber que algumas vezes o circo não dá o lucro que tem que dar. Eles vão lá, pegam dinheiro emprestado, fazem empréstimos, caramba, 4 para pagar todo mundo. E eles mesmos ficam sem salário, entendeu? Então assim, a galera não entende que o dono do circo, para ele chegar no ponto, hoje o circo dele está maravilhoso. Tem carreta, tem rampa de entrada,
entendeu? A frente do circo ali, onde você entra para comprar comida hoje, antigamente eram umas barraquinhas, né? De metalão. Hoje os caras têm um trailer enorme e o circo tá lindo. Mas assim, isso foi muitos anos. E quando as pessoas vão no circo, que tem ali aquelas partes de alimentação, é tudo do circo. Tudo do circo. Contexto, aqueles balões que vendem. Tudo fica renda pro circo. Então, na verdade, assim, eu vou te contar uma coisa que a galera também não entende. Às vezes vem um circo na cidade, aí o cara fala assim, quanto que tá o ingresso? R$25. Ah, R$25 tá caro. Mas o cara compra um fardo de cerveja que custa 34. Entendeu? Mas assim, R$25, cara, tá caro, tá. Mas aí se você colocar na ponta do lápis, tem o artista ali ganha, vamos colocar assim, o cara que deve ganhar assim, o valorzinho mais baixo ali, deve ganhar uns R$500 por semana. Entendeu? Só que assim, você tem um cara, só que você tem uma família. Então, imagina, esses R$25 de cada um, se você contar um dia que dá 50 pessoas dentro do circo, você não paga um salário. Você não consegue pagar, tipo assim, o salário de 2 pessoas ali. E aí, o que dá dinheiro pro circo, que todo mundo acha que é entrada, fala, nossa, tá caro, é justamente essa venda. Então, assim, é difícil você achar um circo que pega a venda de pipoca, refrigerante e água, e ele permite que alguém venda aquilo ali. Mas no Castelli, por exemplo, que é um circo que eu sempre vou falar dele, porque é um circo que eu tenho como referência, eu vou pra lá, e aí chega lá eu vou vender bolinha de sabão, que é um negócio que hoje eu vendo por R$25. Uma bolinha de sabão no circo. Eu acho que tem esse valor lá, não lembro mais, faz um tempinho que eu não vou. Mas aí você vende bolinha de sabão a R$25. Só que desses R$25 eu tô vendendo pro dono do circo. Entendi. Entendeu? Só que aí eu ganho uma porcentagem em cima disso. Então, às vezes, cara, eu vou ser bem sincero. Por isso que a gente vê o pessoal que tá na apresentação, no intervalo, são os mesmos que estão lá vendendo, né? Porque às vezes você vende eu vendia tanta bolinha de sabão no circo que batia meu salário. Entendeu? Tipo assim, o negócio era mais do que o meu salário. Entendeu? Então, assim, é uma das questões que as pessoas não entendem, que o que dá dinheiro no circo não é a entrada. Entendeu? Lógico, a entrada ajuda, né? Como todo dinheiro é bem-vindo, mas o que dá dinheiro realmente no circo são as vendas dos materiais. Entendeu? Agora me conta, o que deu na tua cabeça de você criar esse projeto, Circos na Faixa? O que deu a ideia de você sair? Hoje você tem família, constituiu família, você mora aqui em Pouso Alegre. Como que você chegou aqui também, né? Então, o Circos na Faixa eu acho que foi uma necessidade de evolução, né? Porque tudo que eu passei na minha vida, tanto os bons momentos quanto os ruins, eu considero um aprendizado para a evolução. E a Circos na Faixa foi justamente isso. Que aí foi uma fase que eu voltei para Ribeirão Preto, não queria mais viajar com o circo, era uma fase que eu não tinha nada para fazer, ou então o circo entrava de férias, e falava, cara, o que eu vou fazer? E essa história é muito louca, porque assim, eu ia pro sinal, eu falava, eu vou pro sinal hoje. Aí eu ia pro sinal e eu sou um cara que eu gosto de me maquiar, então demora muito tempo. Antes eu demorava muito mais tempo para me maquiar. Então eu ia lá, sentava lá no sinaleiro ali do lado, botava minha mochila ali, meus malabares e outra coisa, tá? Eu não sou um cara bom de malabares. Se eu te falar que eu sou bom, não. Existe 1 trilhão de pessoas que é 1000 vezes melhor que eu. Mas o básico dos malabares eu sei fazer algumas evoluções. Eu sentava ali e me maquiava. A primeira vez eu também não esqueço. Eu me maquiei, eu falei, eu vou entrar. Botei a roupa, botei sapato para... Vou entrar, não. Daqui a pouco eu vou entrar. Aí eu ficava, mas o que os outros vão pensar? E se eu não ganhar dinheiro? E se eu ficar aqui o dia inteiro e não ganhar nenhum real? Aí eu ia embora pra casa. Maquiado, ia embora pra casa. E aí chegou um dia que eu falei, cara, eu vou entrar no sinaleiro e é isso. E aí no dia que eu entrei no sinaleiro, aí começou a vir moeda em moeda. Eu falei, nossa, cara, só isso aqui, às vezes vinha 15 centavos, 25 centavos. E aí eu falei, cara, vou embora. E aí começou a chover. E aí, como não tinha como eu ir embora, eu falei, cara, não quer saber de uma coisa? Eu vou ficar na chuva. E aí eu tinha o snorkel que eu ganhei de uma criança no evento, e ela falou, tá, mas pra você, tio. E um pé de pato que ficava pendurado na minha bolsa. Botei aquilo ali e fui fazer malabares no sinal, mas eu falei, já deu tudo errado. E aí eu ganhei mais dinheiro do que quando estava fazendo sol. Eu acho que a galera falava assim, cara, tá chovendo, então vamos dar grana pra ele. E aí essa foi o jeito que eu parei no sinal. E aí depois disso, as pessoas perguntavam assim, mas você tem uma empresa? Você tem CNPJ? Como que funciona? Eu falei, eu preciso bolar um nome para esse movimento. E aí eu me envolvi com o pessoal de palhaçaria, né? Que foi um pessoal de Ribeirão Preto, João Marcílio, um pessoal assim. E aí eles fizeram um encontro de palhaços que rodava ali no centro de Ribeirão Preto, eu participei disso. E aí por fim, eu falei, cara, é legal fazer roda de rua. Vou começar a trabalhar com rua. Mas qual que é o nome que eu vou dar pra isso? Pô, eu tô fazendo
arte circense numa faixa de pedestre, vou deixar circo na faixa. E aí depois eu comecei a reparar que como a pessoa ela não é obrigada a dar dinheiro na faixa de pedestre, né, pro artista de rua, eu comecei a falar, pô, esse cara foi embora e viu o meu espetáculo na faixa. Só que aí tinha duas ideias. Duas ideias, né? A faixa de pedestre e tinha a ideia da faixa que era Veio de graça. Um negócio de graça, gratuito. E aí foi onde surgiu a Circos na Faixa. E aí eu rodei um monte de lugar, fui morar no Paraguai, sem fazer lá Guarani, sem falar nada, me envolvi lá pro Paraguai, fiquei lá um tempo. E aí quando acabou meu contrato no Paraguai, eu voltei pro Brasil, entrou a pandemia. E aí entrou a pandemia, eu falei, cara, o que eu vou fazer na pandemia agora? Vou morrer de fome, porque ninguém vai abrir vidro de carro. Eu tava numa cidade que a gente não podia ir pra rua, porque assim, tava tudo, os caras fechou tudo, bricou tudo. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? E aí o pessoal do Castelli me ligou, do Circo Castelli. Oi, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, tô à toa. A gente vai fazer uma live, você não quer vir pra cá? Aí eu fui pra lá fazer uma live com eles me pagaram. E ao mesmo tempo que eles me pagaram, eles estavam recebendo doações, um monte de coisa. Eu falei, cara, e depois da live, o que eu vou fazer? Aí o Mauro falou, irmão, fica aí. Na hora que o circo voltar, se você quiser voltar com a gente, porque ó, comida a gente tá tendo. A prefeitura de Minas, né, que na época estava em Contagem o circo, deixou eles isentos das taxas. Então assim, eu falei, cara, o básico a gente tem aí, fica aí. E eu fiquei ali. E aí depois disso, começou a dar uma melhorada, começou a sair os projetos, Aldir Blanc e tudo mais. E eu comecei a rodar com a galera que tava fazendo projetos. Os caras, vai ter projeto em tal circo lá, os caras vão fazer uma live. Aí o cara tava mal e corria pra lá. E eu fiquei rodando assim. Aí quando acabou, eu tava já no finalzinho da pandemia, eu fui pra São Paulo. E aí pra São Paulo eu fui morar no albergue. Falei, cara, vou pro albergue lá. Eu vou ficar no albergue, vamos ver o que vira. Fiquei no albergue um tempo. E aí esse tempo no albergue eu vi um folhetinho de circo. Eu andando na rua, vi um folheto de circo. Falei, cara, é aqui perto, Zona Norte ali, atrás do AMB. E aí eu falei, vou lá. Fui lá, cheguei lá, Illusion Circus, do Vander Rabelo. E aí eu sempre fui fã desse cara. Eu assisti o cara no Xuxa Park, não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Aí assisti o cara no Xuxa Park, falei, mano, o circo do cara. Falei, vou lá. O cara, o que você faz? Eu falei, nada. Aí você não faz palhaçada? Não sei fazer nada. O cara, então fica aí, se quiser, tem um serviço. Eu fui fazer o serviço mais, vamos dizer assim, mais requisitado, que era lavar banheiro, limpar o circo, fazer todas as coisas e fazer sozinho aquilo ali. Fiquei ali um tempo. E aí decidi ir embora desse circo, fui embora depois de um tempo, fui para outro circo, Las Vegas, do Júnior, fiquei um tempo ali no circo, e aí por fim eu falei, cara, pra mim não dá, quero ir embora. E aí nessa de ir embora, um dos caras do circo lá também tava indo embora, só que o cara ia pra Porto Alegre, pro circo dos dinossauros também, né? Marcelo Palacios. E aí o cara ia pra esse circo, e aí dali, de Porto Alegre, os caras iam pro Uruguai. Aí um amigo meu me ligou e falou, cara, briguei com meu pai, não tem bom dia. Eu falei, cola pra cá. E ele foi pra São Paulo. Eu falei, vamos pro Uruguai. Entramos no Uruguai ali, cara, vamos fazer mágica nos cassinos, fazer show em cassino e a gente se dá bem. Tá bom, e aí quando venceu meu contrato nesse circo, aí eu, conversando com uma amiga minha de infância, fazia muitos anos que eu não via ela, aí ela, tô morando sozinha, não sei o que. Eu falei, que legal. Ela, quando você vai me ver? Eu falei, daqui a um tempo eu vou pro circo. Ela falou, passa aqui antes de me ver. Eu falei, então eu vou passar 15 dias na sua casa e depois vou pro circo. E eu fui pra casa dela esses 15 dias e tô até hoje. Ficou lá mesmo. Aí a gente casou, aí a gente começou a ficar, começamos a namorar. E aí, isso porque era assim, né? Não, vamos, nada sério e tudo mais. E ela trabalhava na Centauro, loja de tênis ali em São Paulo, né? Se não me engano, na Anália Franco, shopping. E ela trabalhava lá. E eu fazia o quê? Eu fazia malabares na rua, saia pra fazer malabares, ela saia pra trabalhar, eu saia pra fazer malabares. Aí eu ia pra alguns circos, fazer uns cachê ali em São Paulo, porque tem bastante, então dá pra viver tranquilo. E aí eu simplesmente um dia ela chegou e falou, olha, eu fiz um teste na minha empresa para subir de cargo e eu acho que eu vou pra Minas. O que você quer fazer? Eu falei, mas qual cidade? Ela falou, Pouso Alegre. Aí eu lembrei que eu tinha vindo pra Pouso Alegre em 2001, que tinha muito festival de mágica aqui, tinha uns workshops, uns negocinhos pra mágico, né? Fechado. Aí eu falei, cara, eu vou pra Pouso Alegre com você então. Vai ser maravilhoso isso. Vamos chegar lá, tem arte, tem um monte de coisa. Aí a gente veio.
Cheguei aqui, não tem mais nada. Cheguei aqui, aí eu cheguei aqui e falei, mano, cadê o cara que fazia o negócio? Aí eu liguei pro cara e falei, cadê aquele cara que fazia os eventos? Ah, ele mudou pra São Paulo. Aí acabou os eventos de mágica. Eu falei, cara, não acredito. Mas assim, essa foi a forma que eu cheguei em Pouso Alegre. Mas hoje em Pouso Alegre, assim, tem algumas coisas assim que eu não gosto realmente, entendeu? Que é eu acho que é muito mais difícil do que deveria ser em relação à arte e à cultura. Mas assim, muita gente me apoia com muita coisa, entendeu? O Alexandre Magno, nossa, cara, uma vez ele virou pra mim e falou assim, vou te pôr no evento. E sumiu. Eu falei, nossa, esse cara esqueceu de mim, nunca mais vou ver a cara dele. Do nada me ligaram para fazer um evento que foi o Inova Pouso Alegre. Os caras, o Inova Pouso Alegre, eu falei, cara, é isso. Então assim, são essas pessoas que entendem qual que é a necessidade do artista. E eu fiquei. Então hoje em Pouso Alegre, eu creio, né, posso estar errado, que eu sou uma das referências em circo, né, mesmo porque só tem eu aqui, então. Então você é o cara, né? Sou eu que estou por aqui, mas assim, a ideia de Pouso Alegre, já me perguntaram, por que você não volta para São Paulo, que lá é melhor? Realmente, lá é melhor, porque lá tem muito mais gente, entendeu? Lá tem muito mais artista para conversar, para trocar ideia, trocar experiências. Mas assim, qual que é a vantagem de eu estar num lugar onde tem muita competição e eu estar num lugar onde eu posso começar a colocar os meus projetos pessoais para rodar, entendeu? Que o meu grande sonho em Pouso Alegre é uma escola de circo pública, tipo assim, pública não, né? Pública vai ser difícil, mas é uma escola de circo que ela seja gratuita para a população, entendeu? E aí uma das coisas que fez eu parar aqui foi isso. Aí a gente tivemos um problema lá no relacionamento, né? Como todo relacionamento. Falei, não leva mal, gata, mas eu vou arrumar minhas malas, para mim chega, tô indo embora. Arrumei um contrato na China, que era para ir para um parque lá na China. E aí os caras, não, vem pra cá, só fazer palhaço, não precisa falar inglês, não precisa falar nada, só faz mímica, tá tudo tranquilo. Falei, vou pra China. E aí um pouquinho antes eu comecei a olhar ela andando, eu falei, você tá andando meio esquisito. Você tá bem? Ela, não, tô bem. Aí eu falei, você não vai comer? Ah, não vou comer, que não sei o que. E ficava assim, eu falei, faz um teste de gravidez. Ela falou, não tô grávida, não tem como. E eu falei, vamos fazer pra ver. Fui na farmácia, comprei um. Ela fez, deu positivo. Aí eu falei, tá errado. Voltei lá, comprei outro. Deu positivo. Aí ela falou, eu acho que a gente tem que comprar o da caneta. Na hora que eu cheguei lá, o cara falou, irmão, você tá gastando dinheiro à toa. Aceita que dói menos. E aí ela tava grávida. E aí eu tive que ficar em Pouso Alegre. Aí adeus, China. Não, aí a China agora... Foi pra China. A China literalmente foi pra China. E aí eu falei, cara, vou ficar... E assim, aí eu falei, agora eu vou ficar por causa do meu filho. Só que assim, eu acho que... Passei muito tempo tentando ter filho. Fiz vários exames, caramba, 4. Os caras, você é infértil, não pode, tudo mais. E aí eu mesmo não entendi o que aconteceu, que do nada consegui ter filho. Já tinha tentado ter filho algumas vezes, mas assim, ele foi o que me falou assim, cara, agora, né, vamos... Isso há quanto tempo? Ah, ele tá com 1 ano e 5 meses agora. Então foi agora há pouco. Não faz muito tempo, não. E aí mas assim, ele é maravilhoso, assim. Às vezes eu olho assim e falo, cara, nossa, tô desanimado, tá difícil as coisas. Aí eu olho pra ele e falo, mas... Cara, ele faz uns negócios que, assim, eu juro pra você que me dá uma raiva. Esse dia eu tenho uma mala meio antiga, e eu gosto de mala antiga, esses negócios assim, né, meio retrô. E aí a minha mala é o que eu boto minhas mágicas, né, porque eu tenho uma mala pequena, que é as mágicas pequenas, e a mágica maior eu coloco numa mala maior, que quando o chocolate vai pra algum lugar, ele leva essa mala, que é uma mala até de viagem. E o moleque olhou pra mala e começou a brincar no fecho da mala. Só que toda vez ele sentava em cima da mala e ficava pulando. A mala estourou toda em volta, perdi a mala. E agora eu comprei uma de madeira. Não, acho que ele vai na mala de madeira. Entendeu? Mas assim, ele me inspira pra fazer muita coisa assim, sabe, cara? E é uma das coisas que me inspira a ficar em Pouso Alegre. Muitas outras coisas também tem em Pouso Alegre agora, né? Tanto que agora dia 6 de fevereiro eu faço um espetáculo no Teatro Municipal também, vou convidar vocês para ir lá assistir. E é isso. Pouso Alegre abre as portas para muita coisa. E por falar em abrir as portas, você tá aqui, Ariel, mas eu acho que o pessoal que tá acompanhando esse nosso bate-papo aqui quer saber de mágica, né?
E você trouxe alguma coisa pra gente mostrar aqui pra quem tá acompanhando esse nosso podcast Novo Comércio Cast? Meu querido, eu tenho uma boa e uma notícia. Qual que você prefere? Eu gosto das más primeiro. Depois As más notícias é que eu trouxe a mágica, eu vou te enganar. Ah, isso é bom. Essa é a má notícia. E a boa? A boa é que eu posso deixar você escolher. Você quer uma coisa fácil ou uma coisa difícil? Vamos começar pela coisa fácil? Vamos? Uma coisa fácil? É. Vou começar pela fácil, então. Olha só, enquanto vai preparando, o Ariel vai preparando aqui, eu vou dar um recadinho para você. Você que é empresário, você que é do ramo do comércio, você pode participar aqui do Novo Comércio Cast. Esse espaço é aberto para você, então você pode entrar em contato nas redes sociais aqui, no direct. Quem sabe você não pode estar aqui conversando com a gente nesse bate-papo bacana. Inclusive o Emerson vai ser gente boa agora, ele vai lá buscar água para mim e pro Ariel, porque acabou a água aqui, né? Aí o Emerson vai lá buscar essa água pra gente, para dar uma animada nisso. E enquanto isso, a gente vai falando. Pode ir lá buscar, ô Emerson. Pode deixar na fechada aqui que eu vou dando um recado. Vou deixar na aberta, pronto. Deixa na aberta que eu vou dando um recado enquanto isso. Enquanto o Emerson vai lá buscar, a gente faz ao vivo esse podcast para levar para vocês informação, conhecimento, e isso é o mais gostoso. Então, como eu estava falando para você, você que é empresário, você pode vir participar do nosso Novo Comércio Cast. Aproveite aí as redes sociais, manda o seu direct, manda o seu contato. Quem sabe você não vai estar aqui conversando ou comigo ou com o Alexandre Magno. Esse é o Sindicomércio, é o podcast Novo Comércio Cast, que é do Sindicomércio, da Federação do Comércio de Minas Gerais. Também faz parte aí o Senac, o Sesc. Então você pode vir fazer parte, prestigiar esse Novo Comércio Cast. E se você quiser ser um parceiro, um apoiador, também vai ser muito bem-vindo para conhecer histórias aí, como a do nosso amigo aqui, Ariel, da Circos na Faixa, que tanto na faixa como na faixa de pedestre, como na faixa de graça, ele está aqui apresentando e agora vai fazer uma mágica para nós, tá certo? Deu tempo, viu, Emerson? Viu? Como é que pode ir com tranquilidade que dá certo? Vai, Ariel. Uma mágica bem simples, rápida e prática, meu querido. Aqui eu tenho um lenço. Pode examinar esse lenço aí, pode dar uma olhada. Corta aqui, paçoca, nessa aqui, ó. Olha, ó. Não tem nada. Ótimo, certo? Certo. Esse aqui é o nosso lenço mágico. Aqui eu tenho um copinho, eu quero que você dê uma olhada. Eu tô lembrando desse copo aqui. É de Sabe água. quem vai gostar desse copo aqui? José Roberto. Esse é um copinho que ele vai estar tudo cheio, né? Tem gente que gosta desse, vai. Esse aqui é bem legal. Então, e aqui eu tenho uma moeda que eu também queria que você desse uma olhadinha nessa moeda. Moeda de R$1. Vou colocar um pouquinho. Pegou aqui, Emerson? Olha lá, tá botando água lá. Pega na outra lá. Aí, pronto, assim, um pouquinho de água, certo? Só porque eu falei pra você da mágica com água, vai ter mágica com água, né? É, que essa aqui foi bem específica, assim. Mas essa também foi uma das mágicas, assim, que eu aprendi no curso. E depois é lógico que ao longo do tempo ela sumiu e depois eu realmente comprei ela de novo. Sim. Por essa afinidade ao curso, assim, né? Mas olha só, meu querido, então nós temos um lenço, né? Vazio assim. Peguei essa moedinha aqui assim. Moeda de R$1, né? Isso. Aqui mais. Assim, ótimo. Aqui. Você pode... deixa eu colocar mais ou menos no meio. Aqui assim. Pode segurar aqui assim pra mim? Em cima? Seguro. Pode segurar. Tá, você tá sentindo a moeda é uma moeda de R$1. Concorda comigo? Concordo, tô apertando aqui, é moeda assim? de R$1. Pode segurar ela por cima. Pode aqui por Pode cima? por cima. Ótimo. O copinho, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu só puxar um pouquinho mais pra cá. Aqui, pode abaixar a mão aqui em cima. Sim. Aí, peraí, só uma bonitinha, tá? Dentro do copo, né? Assim, vou segurar aqui por fora. 1, 2, 3. Pode soltar? Certo? Caiu, né? Certo, caiu. Olha, deu até uma molhadinha. Molhou. E olha que Estraguei legal. a mágica não, né? Você eu não sei, mas eu acho que eu estraguei. Olha só. 1, 2, 3. Pronto. E assim. Nossa. Que coisa, hein? E essa é a mágica da moedinha no copo. E caiu, que eu escutei o barulho. Essa é a mágica. Bem legal, né? Top, hein? É uma das que eu comecei, uma das que eu aprendi no comecinho. Olha só. Calma que é água. O Paçoca gostou, né, Paçoca? Isso aqui é uma das que eu aprendi no comecinho também do curso. Essa é a mais fácil. Essa é a mais fácil. Quer ver uma mais difícil? Eu quero mais difícil. Vou te mostrar uma mais difícil aqui, ó. Essa aqui é bem legal. Eu adoro trabalhar com baralho. Né? Conhece baralho? 52 cartas. Tá? O baralho são 52 cartas diferentes. Certo. Certo? Dá pra ver Certo. aqui.
Mostra nessa aqui, ó. Ótimo, vamos fazer assim, para conseguir ver melhor. São várias cartas aqui assim no baralho. Lógico que vai dar um pouquinho de trabalho se a gente ter que revisar uma por uma, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos dar um corte assim. Opa. E eu vou fazer o seguinte, eu vou passar assim e você fala para onde você quiser, qualquer lugar. E aí quando eu passar, você vai falar para e a carta de baixo vai ser a sua, tá? Tá. E aí eu viro pra cá pra você poder mostrar pra galera qual que é, tá? Pra mim não ver. Então vamos lá. Deixa só o telefone terminar de tocar lá. Isso aí, vai. Aí. Isso. Olha só que legal, vai. Vamos lá, na onde você quiser, você fala para, tá? Tá o bom. importante é que você fala antes que acabe o Tá baralho, bom, tá bom. Para. Não, calma. Tá ansioso. Vamos começar, vai. Então vai lá. Vou devagar, vai. Devagarzinho, para. Aqui, ótimo, pode pegar essa carta. Mostra lá pro pessoal, menos pra mim. Então, pera aí, vou mostrar aqui, ó. Nessa aqui, ó. Corta aqui, Paçoca. Tá... Já? Mostrou, Paçoca? Cortou? Tá vendo? Tá. Beleza. Pronto, ótimo. Pronto. Olha só, agora que legal. Bom, é lógico que eu poderia ter uma carta igual a sua nesse baralho repetido, né? Mas eu acho que assim, que não vai ter outra carta aqui, né? Porque 9 de pau só tem um. Mas olha só que legal, vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a caneta e vou pedir pra você escrever o seu nome assim na sua carta, tá? Bem grande. Nessa aqui? Nessa aí, sua aí. Pode escrever? Pode escrever. No tá? duro? Pode escrever aí. Sério? Tranquilo. Não vai perder a carta não, né? Já perdi. Já perdeu. Aí, Já? ó, tá. Ótimo, vira pra você. Ótimo, agora que legal assim, olha. Mostrou pra todo mundo a carta? Pode Não, mostrar deixa eu lá. escrever, deixa eu mostrar aqui, ó. Pegou aí, Paçoca? Aí. Mostrou lá? Mostrou. Ótimo. E olha só, isso é bem interessante, porque eu vou fazer assim, olha. Pode colocar ela aqui. Pode pôr ela aqui em cima pra mim? Da onde? Aqui em Pode cima? pôr aqui em cima assim, ótimo. Vamos fazer assim, olha. Vou dar um corte aqui. Vou empurrar um pouquinho pra frente assim, dá pra ver? Foi essa aqui, né? Foi. Foi essa, ótimo. Então vou fazer assim. Pode empurrar ela pra baixo. Ótimo, aqui assim, olha. Daqui de cima, eu vou colocar ela aqui no meio. Certo. Daqui do meio, eu vou colocar ela mais uma vez no meio. Certo? Tá mais ou menos no meio assim, né? Sim. Ótimo, olha que legal. Agora esse baralho não é mais um baralho. Ele é um prédio de 52 andares, certo? Se você morasse no último andar e você chegasse nesse prédio, como que você faria para subir todos esses andares da melhor forma possível? Elevador. Elevador, ótimo. Que cidade você nasceu? Pouso Alegre. Pouso Alegre, eu sou de São Paulo. Como que o pessoal aqui de Pouso Alegre tinha o costume de chamar o elevador? Aperta o botão lá e vem. Ótimo, isso é uma ótima técnica. Aperta aqui assim para mim o botão. E olha só, qual que é a função do elevador? Pode olhar? Não, para. Essa é a função do elevador, pode olhar. Pode Aqui? mostrar pra todo mundo. Aqui, ó, acertou. Ó. Mesmo ao som do telefone do Emerson que não deixa no silencioso, ele E o conseguiu melhor, fazer. E o melhor é o seguinte, as pessoas falam assim, como que você faz isso? Porque é muito rápido. Então assim, dá pra gente fazer isso de uma forma bem devagar, tá? Olha só aqui assim, olha. A sua carta aqui eu vou virar pra baixo, certo? Virei pra baixo, eu vou tirar ela aqui e vou pedir pra você dar um corte no baralho. Só um corte simples, tá? Aqui mesmo. Pronto, pode pôr em cima. Aí, legal, aperta o botão. Pronto. E é isso que acontece. De novo. E ela Aqui. sobe de novo. E olha, vou ser sincero, eu tô de olho na tua mão aqui. Tô de olho na tua mão aqui. E não tô vendo. É que na verdade assim, as pessoas acham que a mágica é feita de uma forma muito rápido. E na verdade não precisa ser muito rápido assim, olha. Certo? 2, 3. Aí eu faço assim. E ela sobe. E tem uma coisa interessante também, que dá pra gente fazer o seguinte, ela aqui em cima, vou virar ela pra baixo, né? 9 de paus, gravou bem, vou fazer bem devagar assim, olha. Aqui no meio, certo? Qual que é a sua carta? Foi o 9. 9 de Paus. Paus, assinado, ótimo. Assim, olha, pra ter certeza, aqui eu tenho 5 de paus. Abre sua mão assim pra mim e vira ela pra baixo agora. Assim, pode levantar só um pouquinho. E olha que interessante, peguei esse 5 de paus aqui assim, olha, vou virar ele pra baixo. Vou colocar o 5 de paus aqui, pode colocar a mão em cima. Você viu que a carta ela fica pra fora para que você consiga ver ela da melhor forma possível. E olha, 1, 2, 3, pronto. E eu ganho 5 de paus. Para, deixa eu ver aqui. Olha aqui. Que coisa, Ariel. Nossa, que bacana. Essa aqui eu não peguei. Essa aí é sua de presente. Olha que legal, gente. Você não descobriu? Não, descobri. Então deu certo a Deu mágica. certo essa mágica, tá vendo? Ô, gente, olha, aqui o Ariel tá hoje aqui no nosso podcast Novo Comércio Cast apresentando um pouco do seu trabalho. Ele que tem esse projeto aí, Circos na Faixa,
que é um projeto que ele está encaminhando aqui e que, olha, eu acho que recomendo você que é empresário, ainda mais vai chegando aí as festas de fim de ano, confraternização, tem também aí no início do ano apresentação de projetos. Eu acho que é uma forma de você descontrair, levar um pouco de arte, um pouco dessa cultura que é muito importante a gente valorizar. Tá o Ariel aqui de exemplo. Ariel, eu queria que você deixasse seus contatos aqui para o pessoal poder entrar em contato contigo, contratar, vir gostar. E vale a pena, viu, gente? É bacana. Então, os meus contatos o telefone é 35 9999 1289, tá? Que é o contato da Circos na Faixa. E nossa, o Instagram, peraí que eu tenho que lembrar. Tá, o Instagram @palhaco_chocolate.pa. É isso. Aí vai ter, pode contratar. Festa de aniversário também pode fazer. Qualquer coisa, a gente faz até velório de sogra, se precisar, né? Tá certo. Sem problemas. Pra gente estar encerrando, o Ariel, as suas considerações finais. Minhas considerações finais, sou muito grato ao pessoal de Pouso Alegre, entendeu? Ao pessoal aqui do Sindicomércio, do FEComércio, ao pessoal do SESC também, que me apoia bastante, muitas iniciativas, muitos trabalhos, ao pessoal da Superintendência de Cultura, a Regina, ao Renan, ao Marcelo lá do teatro, entendeu? O pessoal da Escutare, né, que é a empresa que trabalha com som, trabalha com algumas coisas assim, o Tarek em específico, o Dieguinho. E, cara, sou muito grato a tudo isso, muito grato a Pouso Alegre, que continue assim nessa evolução, que a arte tá seguindo nesse caminho de Pouso Alegre. Pouso Alegre, eu acho que de uns anos para cá, ele retrocedeu em algumas coisas, mas assim, nos últimos anos ele está evoluindo de novo e está voltando de uma forma melhor do que já era. E eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa manter a arte, porque quanto mais arte a gente tiver na rua, menos problemas com os nossos jovens a gente vai ter, entendeu? Eu queria mandar um beijo também pro pessoal lá do Educandário, onde eu dou aula de circo também, pra molecadinha lá. E é isso, tamo aí. Precisou. Ariel, um prazer conhecê-lo, um prazer conhecer meu. Um pouco do seu trabalho aqui. O Novo Comércio Cast está à disposição para sempre quando você precisar, né, essa porta aberta. E para você que está aí também acompanhando aqui esse nosso bate-papo, você também pode vir fazer parte aí do Novo Comércio Cast. E sempre aí, às terças-feiras, a gente tem um programa inédito para você aí nas plataformas digitais, no streaming, para você conferir e acompanhar. Ariel, obrigado, viu? Sucesso para você, meu amigo. Eu que agradeço, muito obrigado. Muita mágica aí pela frente e conte sempre com a gente. Obrigado, vamos que vamos. Um abraço, gente, e até a próxima edição do Novo Comércio Cast. Tchau, tchau.